Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia! Deus é sempre bom, gente. Deus é sempre bom. Ele vai além da expectativa do nosso coração. Ele é bom, apesar de nós. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom dia, Meire. Que alegria tê-la aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Roger. Bom dia, Wesley. Gente, fica aqui. Fica aqui. Só saia se não tiver como mesmo. Porque o que Deus vai estar trazendo para nós aqui é muito necessário. É muito necessário. Então fica quieto aqui com a gente. Só se você não puder ficar mesmo. Bom dia, minha esposa linda. Só se você não puder ficar. Mas podendo, fique. Podendo, queira. Porque há uma diferença entre querer e poder. Tem gente que quer, mas não pode. Tem gente que pode, mas não quer. Mas que você seja desse que pode e quer. Bom dia, Jaque. Bom dia, Demilson. Querido, posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Tenha fome. Tenha fome da palavra de Deus. Bom dia, Eliane. Que alegria tê-la aqui. Tenha fome. É o melhor conselho que eu posso te dar para a sua vida. Tenha fome, tenha disciplina. Tenha fome. Você nunca vai ser pão se primeiro você não for fome. Ai, que bom, que bom. Você nunca vai ser, presta atenção, você nunca vai ser pão se primeiro você não for fome. Você nunca vai estar de pé para ensinar se você não se assentar para aprender. Você nunca inspira o que você inspira. Ou melhor, se você não inspirar, tudo que você inspira é porque primeiro você inspirou. Então, ok, do pão está à mesa. O pão está à mesa. A gente está vivendo um tempo de tanta revelação, tanta luz. Então o pão está disponível, está na mesa. É comer, é parar para comer. E outra coisa, esse é o primeiro conselho que eu te dou. Tenha fome. Tenha fome. Segundo conselho, mastigue bem. Mastigue bem, querido. Tem gente que quando está comendo parece que está bebendo. Já viu gente assim na mesa? Que dá uma mordida no hambúrguer, ou enche a colher, coloca na boca, ou o garfo, e tem gente que come de colher, tá, gente? E aí, depois que a boca tá cheia, engole, como se fosse água, vitamina, suco. Não, põe na boca e mastiga. Olá, Jean, bom dia. Põe na boca e mastiga. Então, a primeira coisa que você precisa é ter fome. Segundo é colocar na boca e mastigar. Eu estou falando de que agora? Fome, eu estou falando de parar para aprender. Gente, como temos distrações nos nossos dias. Como temos distrações nos nossos dias. A rede social é uma bênção. Eu estou aqui numa rede social. Mas ao mesmo tempo que a rede social é um instrumento de bênção, tem sido instrumento de maldição para muita gente. Porque a pessoa não consegue parar aqui, ela tem que ver outros posts, tem que ver o que está acontecendo, quem que ela está seguindo, quem que está falando. Você fica louco, fica perdido com esse negócio de tanta coisa que tem por aí. Então você precisa parar. Aqui você está fazendo a coisa certa. Olha lá, Sara, que alegria tê-la aqui. Estava meio sumida. Então, olha só. Você precisa parar para aprender. Então, creia, você está fazendo a coisa certa, parar aqui. Pare para aprender. Pare. Então, primeiro conselho que eu te dou, tenha fome. Tenha fome. O segundo conselho que eu te dou, mastigue bem. Mastigue bem. Em outras palavras, aquilo que Deus está falando contigo, se a live é um assunto poderoso, se Deus falou, ouça uma segunda vez, ouça uma terceira, mastigue bem até entender. Melhor do que ler 4 livros é ler o mesmo livro 4 vezes. Assista mais uma vez, mais uma. Gente, tem ministração, porque eu também sou ministrado, tá? Eu ouço algumas pessoas no mundo, e mais fora do que no Brasil. Agora, presta atenção. Quando eu ouço uma ministração que é boa, eu assisto ela, gente, 10 vezes. Igual música. Quando a música é boa, quando o hino é bom, eu ouço 50 vezes. Eu sou assim. Não sei se alguém aqui é assim, se for pode falar, mas eu sou assim. Então assim, quando é uma ministração que Deus está falando comigo, eu ouço de novo. Bom dia, Dani, que alegria tê-la aqui, já te dei bom dia hoje, né? Francisca, bom dia também, Luciano,
Que alegria tê-los aqui. Ah, Luciano, Deliane, que alegria tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Luciano. A gente está falando aqui primeiro sobre fome, gente. Já reparou que quando você está com fome, o que você faz? Você come, você para comer, não é assim? Então, quando você tiver fome da palavra, você vai parar para comer também. Então, esse é o primeiro passo, pare para comer. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Pare para comer, pare. Eduardo, que alegria tê-lo aqui. Pare para comer. Dorinha, que alegria tê-la também. Então, pare para comer. Quando você colocar comida na boca, mastigue bem, é o segundo conselho. Gariton, que alegria tê-lo aqui. Quando você colocar comida na boca, mastigue bem, mastigue bem. Isto é, veja uma segunda vez, veja uma terceira. Querido, não é muita coisa. Eu vou repetir. Perdão. Não é muita coisa. É muita coisa sobre a mesma coisa. Há uma diferença. Às vezes você fica ouvindo muita coisa por aí. Não, querido, ouça muita coisa sobre a mesma coisa. E por que eu oriento você estar comigo aqui? Porque eu falo muita coisa sobre a mesma coisa. Eu falo muita coisa sobre a mesma coisa. Eu só tenho um assunto aqui. Eu vou resumir numa única palavra, e é claro que eu posso usar essa palavra, sinônimos dela, mas eu vou falar aqui uma única palavra que a gente trata em todas as lives. Observe isso. Cruz. Cruz, você precisa saber da cruz, você precisa conhecer mais a cruz. Eu preciso saber mais da cruz. E deixa eu dizer outra coisa para você. Tem muito mais coisa que nós não conhecemos do que conhecemos. A vida é assim. Você tem muito mais coisas para aprender do que você já aprendeu. Todos nós, olá Daúde, que alegria tê-la aqui, Michele, bem-vinda também. Preste atenção nessa chave aqui. Nós temos muito mais coisas para aprender do que o que já aprendemos. E é por isso, então, que a gente tem que parar. Tem que ter fome, gente. Não tem um outro caminho. Pedro vai dizer assim, cresça na graça, mas também cresça no conhecimento. E para eu crescer no conhecimento, eu tenho que parar para comer. Eu que estou dando comida para o Luquinha nesses últimos dias, que a Erika está fazendo um trabalho aí que na gíria do Brasil chama bico. E aí eu fico falando para ele todo dia, você tem que comer para crescer, filho. Você tem que comer para ficar forte. E não é diferente no mundo espiritual. Coma, querido. Eu já comecei a pregar aqui, tá, gente? Coma, pare para comer. Coma com calma, mastigue bem. Então, querido, é muita coisa sobre a mesma coisa. E por mais que a gente fale muita coisa sobre a mesma coisa, essa mesma coisa não será esgotada. O assunto dessa mesma coisa não será esgotado. Sempre tem algo novo para aprender. E eu vou dizer mais. Tem algo para ser desconstruído. Tem algo para ser desconstruído. E para você desconstruir, dá um pouco mais de trabalho do que construir. E sabe o que isso significa? Que você precisa parar para ouvir mais ainda. Mais ainda, porque o processo da desconstrução, além de ser um pouco mais doloroso, ele é mais demorado. Se ele é mais demorado, exige mais tempo. Então que nada te distrai, é apenas uma horinha. Crie uma cultura de todo dia, 1 horinha por dia. 1 horinha de crescimento diário. Isso é bom, gente, isso faz bem, isso é libertador. Pare para aprender, pare para comer, mastigue bem. Eu vou repetir, melhor do que ler 4 livros, leia o mesmo livro 4 vezes, mastigue bem. É algo que está falando contigo, é uma ministração que está falando contigo, fez diferença na sua vida, faz sentido? Ouça de novo, eu faço isso, ouça de novo, até você entender tudo. E é interessante que você ouve lá pela 10ª vez, e você ouve coisas na mesma ministração que você fala, não é possível que eu não ouvi isso ainda. É porque a nossa mente, de vez em quando, ela vaga. E na hora que ela dá essa viagem, né? Quando ela viaja, você perdeu alguma coisa importante, que em outro momento ela não viajou. Por isso você precisa ouvir mais de uma vez, né? Costumo dizer que numa pregação se alimenta o coelho, se alimenta a girafa, se alimenta a borboleta. Se alimenta aqueles mais baixos no conhecimento, no entendimento, na fé,
você alimenta aqueles girafas que já tem um pouco mais de entendimento, um pouco mais de amadurecimento, um pouco mais de fé, e você precisa alimentar até a borboleta. A borboleta é aquele que fica voando, não presta atenção em nada. O nosso maior problema é não prestar atenção. Querido, se todo aluno prestasse muita atenção, muita concentração na sala de aula, não precisava estudar em casa. É claro que se estudar aprende mais, mas já faria uma grande diferença na hora da prova. O problema é que a gente se distrai muito rápido. E que você não se distraia, porque o assunto aqui está muito poderoso, muito necessário, e é a vida, é o ar que a gente respira hoje que a gente está tratando. É tudo para nós. Nós estamos falando, sabe de quê? De fé. De fé. Querido, a palavra diz em 4 lugares. E é o único texto que eu pelo menos, o encontrei em 4 lugares. Eu não conheço nenhum texto na Bíblia que está em 4 lugares. Esse está. E sabe o que diz esse texto? O meu justo viverá da fé. Quando a palavra usa esse termo, meu justo, ele está dizendo que você foi comprado e justificado. Opa, aqui já tem uma grande chave. O entendimento que você é justo não porque você é bom. Eu já estou falando de fé aqui. Porque tem muita gente que não consegue crer porque não se acha bom e por isso acha que não merece. Só que não é na sua justiça. É na justiça dele. O meu justo viverá da fé. Então Jesus está dizendo, a palavra está dizendo de certa forma assim, eu justifico ele é meu e ele vai viver da fé. Então você não é justo por justiça própria, você não é justo porque você é bom, você não é justo porque você fez alguma coisa para ser justo. Você é justificado na cruz, você é justificado numa obra que alguém fez por você, alguém pagou por você, alguém tinha que ser preso por aquele delito. E Jesus foi preso no seu lugar. Então, se alguém já foi preso, não precisa você ser preso. Alguém tinha que ser morto por um delito chamado pecado. E Jesus morreu. Então, se ele morreu, você não precisa morrer. Então, por isso que você é justo. Quando o acusador olhar para você, ele não pode te condenar. Por quê? Porque se cumpriu a justiça na cruz. Porque Jesus morreu no seu lugar, a dívida está paga. Há pouco tempo, eu paguei uma dívida de um menino que estava devendo R$2.000 para um traficante. E esse traficante falou que ia matá-lo. E aí a igreja, não eu, a igreja resgatando, aí de Juiz de Fora, pagou essa dívida para esse traficante. Nós pagamos para proteger a vida desse menino. E aí, sabe o que está na mente desse traficante? É triste, mas esse traficante acabou sendo assassinado. Ele morreu. Foi só a gente pagar metade da dívida, ele morreu. E depois nós pagamos o restante para o irmão dele, que teve que assumir 3 crianças. Morreu nesses dias, para você ter uma ideia. Mas o que acontece? Sabe como esse traficante, cara mau, né? Muitos são maus. Vingativos, mas sabe como ele olha para esse menino agora? Ele olha assim, não, eu não posso mais matar esse menino, porque estava jurando matar esse menino. Eu não posso mais matá-lo, porque a dívida foi paga. Alguém pagou. Querido, é assim que funciona. E muito mais do que assim. É um decreto. A partir do momento que Cristo pagou, o decreto que havia sobre você foi anulado. A maldição que havia sobre a sua vida foi anulada. A consequência do pecado, não dos seus pecados, que aí tem consequências também, mas do pecado do mundo, que era a morte, foi anulada. Então você é justo, não é porque você é bom, você é justo porque Cristo é bom. Não é porque você morreu, é porque Cristo morreu. Não é porque você pagou a sua dívida, mas é porque Cristo pagou. Então está pago, está consumado, você não tem que ficar mais preocupado com isso. Pastor, você não ia falar de fé? Eu estou falando de fé. Porque quando você não tem essa convicção plena que você é justificado diante de Deus, que você é aceito diante de Deus, você não consegue crer. Você está sempre imputando, ou melhor, condicionando a sua fé mediante o que você faz. Pronto, já se prepare para a incredulidade.
Quando você condiciona o seu receber ou não ao seu comportamento, se prepare para não receber, porque você não vai crer. Porque o seu comportamento não é tão bom assim. O meu não é tão bom assim. Nós somos falhos, nós somos humanos. Nós temos um espírito pronto numa carne limitada, numa carne fraca. Não que a gente deva pecar. A gente sempre tem um alvo, que é a santificação. Mas, infelizmente, a gente falha até no pensar. Então, quando você vai orar, quando você não entende bem a cruz, você ora já cheio de dúvida. E o próprio Satanás, o próprio traficante, ele já olha para você sabendo que você não entendeu. Então, quando ele sabe que você não entendeu, eu costumo dizer, até pus uma frase sobre isso outro dia, que aquilo que você crê se atrai. Aquilo que você crê, você atrai. Uma pausa aqui para você entender. Aquilo que você crê, você atrai. Então, quando você crê errado, você atrai a inverdade da Bíblia. Você atrai o próprio Satanás, que é o espírito do engano. Então ele viu que você não entendeu, então ele veio você o quê? Uma presa muito fácil. Por isso que ele fica ao derredor procurando a quem ele possa tragar. Então, quando você crê de forma errada, você é uma presa fácil de Satanás. E infelizmente muita gente crê errado. Então, quando você pensa que é por meritocracia, você pode ter certeza que tem um acusador na sua vida. Seja ele espiritual, seja ele humano, seja ele falando na primeira pessoa. Porque ele não fala assim para você, você está em pecado, você está errado, você não merece. Ele não fala assim. Ele fala na primeira pessoa, ele fala assim, eu não mereço, eu estou em pecado, eu estou errado. Você está pensando que é você que está pensando, mas é ele que está falando. Porque você atrai um espírito enganador. Então, você precisa resolver isso na sua vida. Você nunca vai ter a vida da fé se você não entender que você é o justo dele. O meu justo viverá da fé. Você é o justo dele. Você foi comprado como injusto e se tornou justo. Paulo vai dizer aos Coríntios que naquela cruz ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça dele. Então, ele trocou com a gente. Houve uma troca no Calvário, onde ele se fez pecado e nós nos fizemos, ele nos fez justos. Ele pagou a sua dívida, ele pagou a minha dívida. E como é que eu sou salvo hoje então? Quando eu creio nessa dívida paga. Só que como a igreja tem problema com isso, eles conseguem crer numa dívida que foi paga para salvar, mas não crer numa dívida que foi paga para viver uma vida de salvo, uma vida, sabe, salvo de tudo que você puder imaginar, uma vida de vitória em todas as áreas. Como a igreja, infelizmente, é limitada nessa fé, sabe, é muito forte na fé salvífica. Você chega para as pessoas e fala assim, você crê que você é salvo? E, nossa, eu nem espero nem você concluir. Claro que eu creio, eu vou morar no céu. Tem uma convicção plena disso, e não está errado. Só que depois você pergunta assim, você quer que você vai ser curado? Às vezes ele está com enfermidade, ele já titubeia. Poxa, uma graça que salva do inferno, salva do lago de fogo, salva das garras de Satanás, dos seus demônios. Uma graça que opera um milagre a nível de uma salvação eterna. Não vai resolver o seu problema humano nessa terra de 70, 80 anos, gente. Pelo amor de Deus. O próprio Paulo aos Romanos, ele fala no capítulo 8, versículo 32, ele fala assim, aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, salvação, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Querida, a cruz que te salva é a mesma cruz que te abençoa, por isso que você já é abençoado, porque a cruz já aconteceu. Já aconteceu o episódio da cruz. Então você não vai ser abençoado, porque é a cruz que te abençoa. Oh, meu Deus! Então você não tem que buscar bênção em lugar nenhum, senão na cruz. Porque se é a cruz que te salva, é a mesma cruz que te abençoa, onde é que está a sua bênção? Na cruz. E quando é então que você se sente abençoado? Quando você olha para a cruz ou quando você vai buscar uma bênção? Que bênção é essa que você está buscando até hoje? Se Jesus já buscou por você, já pagou por você. Por isso que Efésios 1:3 diz o que para mim e você que a gente não presta atenção.
Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Eita, pretérito perfeito, passado, já aconteceu. Nos abençoou. Então você não vai ser abençoado. Para com essa crise. Você já é abençoado. É algo que já aconteceu no passado. A cruz te abençoou. Que nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós somos abençoados com todas as bênçãos. Querido, para com essa visão, com essa mentalidade de um Deus que vai fazer. Mas por que você crê assim? Porque você leu na Bíblia assim. Mas você leu no tempo de um Deus que ainda não tinha feito. Porque a cruz não tinha acontecido. Mas depois que a cruz aconteceu, não é um Deus mais que vai fazer, mas é um Deus que já fez. Como que o homem era salvo na velha aliança? Quando eles olhavam para a frente, quando eles olhavam as promessas que se cumpriria no Messias. É assim que o homem era salvo, não é quando ele cumpria a lei. Ninguém cumpriu a lei, mas quando eles criam no que os profetas falavam sobre o Messias que havia de vir, só por crer nessa promessa, eles eram salvos. Abrão creu. E a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. Então pensa nisso, querido. Se Abrão, só por ter crido numa promessa que ia acontecer, ele se tornou justo, imagine eu e você que cremos não numa promessa, mas nós cremos numa obra que já foi feita mediante uma promessa. Se ele foi justificado, imagine nós, porque ele ainda era uma promessa, mas nós já é uma obra, um fato consumado. A cruz é uma obra consumada. Tem gente que fica assim, gente, a gente fica falando aqui muitas coisas sobre a mesma coisa. Tem gente que fica falando assim, mas eu creio nas promessas, as promessas de Deus são testadas, e usa muito texto sobre as promessas, enaltece as promessas. Está errado? Não, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Por quê? Porque as promessas que estão na Bíblia, elas culminam em Cristo. Elas terminam, elas concretizam em Cristo. Então hoje eu não vivo mais de promessa. Ai, Jesus. Vou dar uma pausa de novo para você pensar. Tá vendo? Tá vendo? Como é que às vezes dá um nó na cabeça de muita gente? Hoje eu e você não vivemos das promessas. Hoje nós vivemos de algo muito melhor do que a promessa. Nós vivemos o quê? Até dei um exemplo um dia aqui com a minha prima que está aqui com a gente, a Dorinha. Prometer de ir na casa dela, e ao invés de prometer ir lá tomar um café, e de fato eu ir. O que é melhor? Alguém promete te dar um dinheiro, promete te dar um presente, o que é melhor? Quando promete ou depois que cumpre? As promessas foram cumpridas, gente. Todas as promessas foram cumpridas na cruz. Então hoje, para onde eu olho? Para onde eu sou vitorioso? Onde eu sou mais que vencedor? Onde eu sou abençoado? Onde eu sou salvo? Na cruz. Porque as promessas se cumpriram na cruz. A Bíblia é Cristo o tempo todo, querido. Desde Gênesis, quando o homem pecou, até Apocalipse 22, o último versículo, é Cristo. A gente precisa encontrar Cristo na Bíblia. Então todas as promessas culminou em Cristo. Então Cristo, quando ele vem, ele simplesmente ele cumpriu a condição da promessa. Ele cumpriu toda a condição da promessa. Então, se ele cumpriu a condição da promessa, não mais é a promessa, mas é o cumprimento. Então, hoje eu me aproprio de quê? Eu me aproprio do cumprimento da promessa. E qual é o cumprimento da promessa? É quando acontece uma cura na sua vida e você fala assim, Isaías profetizou que de fato ele levaria as minhas enfermidades. Não, querido, você não vai olhar assim, você vai olhar assim. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele já levou todas as minhas enfermidades. Então eu oro baseado no passado, eu não oro baseado no futuro. Eu oro não para Deus fazer, eu oro para que o meu coração creia que Deus já fez. Oh, que dificuldade muita gente tem em entender isso. Estou aqui te ajudando, querido. O meu propósito aqui é ajudar você a entender essas coisas. Quando você lê a primeira carta de Pedro, estou suando aqui, gente.
Quando você lê a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, sabe o que Pedro diz? Depois da cruz, tá? Ele fala assim, que pelas pisaduras de Jesus, que são as feridas dele na cruz, ele fala assim, fostes sarados. Numa linguagem que a gente entende melhor. Já fomos sarados. Não, Deus vai te curar? Você está enfermo aí. Deus vai te curar? Você crê que Deus vai te curar? Ah, pastor, eu creio que Deus vai me curar. Isso é a coisa mais usual que existe, né? Um Deus que vai fazer. Deus vai te curar? Bom dia, Márcia. Que alegria tê-lo aqui. Deus vai te curar? Você crê assim? Não, querido. Não, isso é bom, mas deixa eu te dar algo excelente. Deus não vai te curar. Deus já te curou. Sabe que tem muitas coisas que a gente, de fato, não recebe? Sabe por quê? Ô Inês, que alegria tê-la aqui. Parabéns para você. Sabe por que tem muitas bênçãos que a gente ora, a gente clama, a gente chora, paga preço, na linguagem de muitos aí, e não recebe, irmãos? Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque você já recebeu. Não é uma questão mais de pedir a Deus, mas é questão de se apropriar como filho, como filha. Então a gente ora errado. A gente ora às vezes pedindo a Deus o que já foi feito. Você está enfermo, o que você precisa fazer? Crer que você já foi curado. E quando você crê dessa forma, você ora dessa forma. Quando você ora dessa forma, você acerta na veia a cruz. Acertou a cruz, já era. Já era. A cruz não falha. A cruz não falha. Se a promessa não falha, imagine a obra consumada, que é o cumprimento da promessa. A cruz não falha por quê, pastor? A cruz não falha porque a cruz é um fato. A cruz é um fato. A cruz não vai dar certo ou não vai. A cruz já deu certo. Então, quando eu tenho uma visão da cruz, eu tenho uma visão do passado. Quando eu tenho uma visão do passado, eu tenho uma visão do que já foi feito. Quando eu tenho a visão do que já foi feito, eu não fico pedindo para Deus fazer. Mais uma pausa para você refletir. Bom dia, Clodô, que alegria tê-la aqui. Então, eu começo a me apropriar de algo que já foi feito. Gente, a igreja está muito, eu falo isso com muito amor, está muito atrasada em relação a esse entendimento. Por isso que a gente tem um povo cansado. Porque um povo que está fazendo igual um maluco para Deus fazer. E aí o povo está cansado. Tem pastores cansados. Tem líderes cansados, tem membros cansados, tem crente cansado para tudo que é lado. Por isso que muita gente não aguenta nem mais ir à igreja, porque ficou a vida inteira pagando preço. Ficou a vida inteira fazendo para Deus fazer. E por mais que a gente tenta fazer, a gente não consegue fazer o suficiente. E aí a gente tem que fazer o quê? Mais. A gente coloca a nossa fé dependente das nossas ações. E aí a minha fé é proporcional ao quanto que eu faço. Aí você ouve uma frase muito conhecida na igreja que é uma mentira, irmãos. É uma mentira, é algo que chega a ser diabólico. E parece tão espiritual. Você vai escandalizar o que eu vou falar aqui agora. Você vai escandalizar, mas não tem problema. Até porque o que eu vou falar aqui agora, a maioria dos crentes fala, os pastores falam, e acham-se muito espiritual quando fala isso, mas nem na Bíblia está. Qual é a frase? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Primeiro, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. O que tem a ver oração com poder, gente? Pelo amor de Deus. O poder não é uma ação nossa, o poder é uma ação do Espírito em nós. Todo o poder já está dentro de nós. Não é o quanto mais você ora que vai fazer o Espírito Santo mais poderoso. Tá vendo? Tá de novo a gente pensando que é alguma coisa que a gente faz. Então você não ora, você é o quê? Fraco no poder. Imagina um crente aprendendo assim. Ele tem dificuldade para orar, ele não ora. Então o que ele pensa? Ele fala assim, então eu não tenho poder. Aí ele vê uma situação na rua onde ele precisa manifestar uma cura, ministrar em alguém, fazer alguma coisa, pregar o evangelho. Não, eu não sou capaz. Ou coisa do inferno. Pastor, então você está falando que não devo orar? Não falei isso. Eu não falei isso. Depois você ouve o vídeo de novo aí, eu não falei isso. Eu só falei que não tem nada a ver poder com oração.
Não é o quanto mais eu oro que eu sou mais poderoso, ou quanto que eu menos oro que eu sou menos poderoso. Agora deixa eu acertar isso aí. Muito crer, muito poder. Pouco crer, pouco poder. Agora, crer é uma ação minha ou crer é um consentimento de uma ação de outro? Ou crer é uma aceitação, uma compreensão, uma revelação, um entendimento de uma ação de outro? Por isso que o meu justo viverá da fé. Então, a oração é importante, eu devo orar, como Paulo disse aos Tessalonicenses, até sem cessar, se for possível, sim. Mas é para Deus fazer alguma coisa? Para aumentar o poder de Deus? Não. Eu oro para que o meu coração tenha a revelação do que Cristo fez por mim. A oração, querido, ela tem muito mais ação em mim do que em Deus. E a gente está sempre pensando que a gente ora para mudar Deus. Tem gente que chega até a pensar que quando ele ora, ele está avisando Deus de um problema que ele tem que Deus não sabia. É isso, Eliane. Muito crer, muito poder. Pouco crer, pouco poder. Porque é o quanto eu creio. Prova disso, querido, que até a salvação da alma de uma pessoa, até o destino dela, seja destino no lago de fogo eterno ou no céu eterno, está condicionado a quê? Ao crer, que é a fé. Então, não é o quanto você ora. É importante você orar? Eu volto a dizer, claro que é. Claro que é importante orar. Claro que é necessário. Mas a oração, querido, entenda isso, é muito mais, eu vou repetir, para mudar o seu coração, muito mais para mudar o seu coração do que para mudar o coração de Deus. E a gente pensa que orar é para convencer Deus de dar a gente alguma coisa. Não, querido. Você ora para convencer o seu coração que Deus já te deu. Tenta entender isso de um modo racional. Porque às vezes a gente fica muito na emoção. Tenta entender a razão. Se a obra consumada da cruz já aconteceu, se a obra da cruz é que nos salva, se a obra da cruz é que nos abençoa, se a obra da cruz é que nos cura, foi ou não foi na cruz que levou as nossas enfermidades? Foi ou não foi no nome de Jesus que a gente expulsou o demônio? Foi ou não foi na obra da cruz que nós fomos salvos? Está tudo lá. Então, se está tudo lá, Deus já fez. Se Deus já fez, eu vou orar para quê? Para pedir Deus para fazer o quê? Então eu oro muito mais para convencer o meu coração do que Deus já fez, que Deus já está comigo, que Deus está cuidando da minha família, cuidando dos meus negócios, cuidando da minha vida financeira, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha cidade, cuidando da igreja, muito mais cuidando de mim. Eu tenho que convencer o meu coração, porque Cristo já me ligou com um Deus amoroso. Então ele é muito mais para mim um Pai amoroso do que um Deus poderoso. Então, se ele é mais para mim um Pai amoroso do que um Deus poderoso, é porque o poder dele como Pai já manifesta em mim. Porque como Pai ele decidiu habitar dentro de mim. A Michelle perguntou aqui, a oração então não é a chave da vitória? Claro que não. Perdão, claro que não. A chave da vitória é a cruz. A gente está sempre pensando que é alguma coisa que a gente vai fazer para ser vitorioso. Mas então a gente vai pegar Romanos 8:37 e fazer o que com esse texto? Quando Paulo vem construindo um raciocínio desde o versículo 1, dizendo assim, portanto agora, nenhuma condenação há mais em Cristo Jesus. Ele começa a construir, lá no versículo 16 ele fala assim, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. No 31 ele fala, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai trazendo uma construção, e quando chega no 37, ele fala assim, mas, ele usa o mas referindo ao que está para trás. Em todas essas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então a oração não é a chave da vitória. A oração é a chave para que o meu coração creia que eu já sou vitorioso. Você aprendeu assim, eu também. E muitos outros. É tempo de desaprender. Com muito amor eu falo isso. E eu estou falando porque eu já estive dos dois lados.
Eu sou crente há 27 anos, desses 27, 20 e poucos eu sou pastor, e dos 20 e poucos, 17 eu ensinei desse jeito, antes do que eu estou ensinando aqui. De 6 para cá eu ensino assim, porque o Senhor me deu essa revelação. Opa, olha que texto aí. Muito obrigado, Clodô. Participou bem aqui. Aí, olha aí. A vitória que vence o mundo é a oração? A vitória que vence o mundo é a oração, gente? Não. A vitória que vence o mundo é o quê? É a fé. É a fé. Ah, então eu não oro? Ora. Mas eu volto a dizer, o motivo da nossa oração, o maior motivo da nossa oração, primeiro, uma hora eu vou falar sobre como orar na nova aliança aqui. Mas um dos motivos da nossa oração, primeiro, antes do que eu falei aqui, é me relacionar. Oração nem sempre é pedir. Oração é me relacionar. E quanto mais por isso que eu devo orar sem cessar. Porque se eu orar sem cessar, eu me relaciono sem cessar. Se eu me relaciono sem cessar, minha vida de intimidade com Ele é maior. Se a minha vida de intimidade com Ele é maior, eu conheço melhor as coisas no mundo espiritual. E Ele vai me revelar o quê? A cruz. O marco da humanidade. Então a oração, primeiro, a oração é para que você se relacione. Deus quer falar contigo, quer te ouvir, quer falar. Então quando você está orando, você está num tempo de intimidade com Ele. De conhecer o coração dele, sabe? De cabeça no peito, igual o João. Para conhecê-lo melhor, para ouvi-lo mais, para aprender mais dele, para senti-lo. E quanto mais você ora, você se fortalece na fé? Sim, aí eu creio. Ajuda a se fortalecer na fé também, não que seja só isso, mas ajuda a se fortalecer na fé. E quando você fortalece na fé, aí sim é a chave da vitória. Ah, pastor, então a oração é a chave da vitória, porque depois passa pela fé. Não, a oração não é a chave da vitória, porque senão você sempre vai pensar que você tem que orar. Às vezes eu posso orar menos do que você e receber mais. Talvez você conheça alguém assim. Então eu não posso dizer que a oração é a chave da vitória. Porque tem gente que ora menos, recebe mais. A chave da vitória é a fé. Agora eu oro para quê? Para que eu melhore a minha intimidade com Ele e passe a viver mais a vida da fé. Então esse é um dos motivos da oração. Um outro motivo da oração, além da intimidade, a oração é para convencer o meu coração. É muito mais convencer o meu coração do que convencer o coração de Deus. Eu costumo dizer que quando você vai tirar um tempo de oração tentando convencer Deus de te dar alguma coisa, é ao mesmo tempo que Ele tira tentando te convencer que Ele já te deu. Uma pausa para você refletir. Quando você tira um tempo para orar tentando convencer Deus de te dar alguma coisa, é ao mesmo tempo que Deus tira para tentar te convencer que Ele já te deu. Então, lá na velha aliança, o homem era salvo quando ele olhava para o Messias que havia de vir. Na nova aliança, nós somos salvos porque nós olhamos para o Messias que já veio. Então, na velha aliança, o homem olhava para frente. Na nova aliança, a gente olha para trás. Pastor, estamos com o sobrinho no hospital UTI. Como então nos comportar frente a isso? Orar ou ter fé na cura? Opa, foi uma boa pergunta, porque aí se trata de terceiros. O que nós estamos falando aqui, gente, é a oração ao nosso favor, são as nossas petições. Agora, foi muito bom você colocar para não esquecer dessa parte, tá? Você está falando de intercessão. Quando é intercessão, temos que orar assim. Orar, pedir para que Deus faça. Aí é a nossa intercessão. Paulo pedia oração, Pedro pedia oração. Então é necessário que eu preciso de oração, que intercedam pela minha vida. Uma coisa é quando você ora usando a sua fé a favor do próximo. Porque a sua fé, você vai perceber no nosso estudo aqui um pouco à frente, que a sua fé é muito mais para o outro do que para você. Porque a gente está sempre pensando na gente. Eu preciso crer porque aí Deus me dá. Não, não. Você precisa crer para que você saiba que você é propósito de Deus na vida do próximo. Então, quando você ora e intercede a favor do próximo, está tudo certo. Porque às vezes ele não crê como você crê, ou às vezes nem crente ele é,
Ou às vezes ele está num estado, às vezes até de coma, como está no UTI, não tem força para orar. É aí que entra a igreja, a força da igreja, a intercessão da igreja, a oração da igreja. Então, a oração, ela rompe essas barreiras do mundo espiritual quando você está ali em intercessão, que é exercitando o ofício sacerdotal que Jesus exercitou, que é a intercessão. Então, você deve se interceder e sim é pedir a Deus que faça. Porque a cruz só se cumpre na vida daquele que crê, não crê apenas como crente, mas que crê na cruz. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque tem muita gente que é crente, mas não crê na cruz. Pastor, sim. Por que eu provo isso? Essas pessoas que ficam sempre pedindo, achando que Deus vai fazer e não creu na cruz. Ou creu em parte dela. Porque quem crê piamente na cruz, crê que o sacrifício foi o quê? Perfeito. E se o sacrifício for perfeito, eu oro, mas eu oro como quem se apropria. Eu não oro para Deus me dar, eu oro crendo que Deus já me deu. Então eu trabalho muito mais o meu coração para se apropriar, para não deixar a incredulidade entrar, do que trabalhar Deus para me dar. Tem gente que pensa que Deus tarda, mas não fala, que Deus chega atrasado. É tanta coisa que a gente vê, por quê? Porque coloca Deus no fim. Deus não é do fim, Deus é do início. Deus é de antes. Antes de você existir, Deus já propiciou. Eu queria usar uma outra palavra. Vamos lá na palavra proveu. Desde quando você nasceu, Deus já tinha provido o Salvador, o abençoador, o libertador, o justificador. Já estava provido. Então, lá em Abacuque, Hebreus, Romanos, providenciado. Obrigado, Wagner. Abacuque, Romanos, Hebreus e Gálatas. Em 4 lugares na Bíblia, você vai encontrar: o meu justo viverá da fé. Então, nós vamos viver de quê? Da fé. O que você precisa melhorar todo dia? Bom dia, Sheila. Alegria tê-la aqui. O que eu e você precisamos melhorar todos os dias, irmãos? Eu quero te ajudar sobre isso. Por isso que hoje é quarta, né? Na sexta a gente está de volta no mesmo horário, continuando esse tema sobre fé. O que a gente precisa melhorar todos os dias é a fé. Pastor, então quando eu oro, melhora a minha fé? Melhora, mas eu vou te dizer algo que é melhor do que orar para você crescer em fé. Não que você não tenha que orar, você já entendeu. E se você quer tirar tempo com Deus, comece a interceder por outro, você vai ver quanto tempo vai te tomar. Você vai lembrar de tanta gente, tantas demandas, tantas necessidades, que 1 horinha é muito pouco, não vai dar tempo. Pronto, você resolveu seu problema de oração, se é essa a questão. Mas a oração pode até te ajudar a melhorar o seu nível de fé, mas não é a oração que faz você ganhar fé. O que de fato faz você ganhar fé é a palavra. Romanos 10, 17. Eu não vou pregar esse texto hoje, porque vai tempo aqui. Na sexta-feira a gente fala sobre isso, mas Romanos 10, 17 fala, presta atenção, Romanos 10, 17 fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, oração é falar. Claro que você pode também estar em espírito ouvindo Deus. Você pode estar ali orando. Mas a oração é muito mais falar, orar. Orar, pronunciar palavras. Então, veja. A fé não vem por aqui, orar, falar. A fé vem por aqui, por ouvir. Amém, Michele. Alegria poder estar te servindo aqui. Essa é a nossa proposta, ajudando vocês a crescer no conhecimento, no entendimento. Esse tema aqui é sobre fé, né? Crescer na fé. É só ajudar vocês, é só isso que eu estou aqui, é só para isso. Então vamos lá. A oração é aqui. A palavra é por aqui. Então,
quando você ouve a palavra, você ganha fé. Tanto é que Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ali está falando da fé salvífica, tá? Ele está falando sobre a pregação do evangelho. Mas vale também para outra fé. Só que tem um detalhe ali que eu quero construir isso com vocês na sexta-feira, que muita gente não consegue discernir. E aí eu quero ajudar vocês, porque o texto diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de quem, gente? Eu já falei sobre isso aqui. Tem gente que fala palavra de Deus. Não, não é palavra de Deus. Ah, pastor, eu conheço o texto, é palavra de Deus sim. Você encontra numa tradução ou outra palavra de Deus, mas na maioria das traduções, você pode conferir, você vai encontrar a palavra de Cristo. Pastor, mas como assim? Palavra de Deus e palavra de Cristo é a mesma coisa? Não é. Não é. Qual a diferença? Tem tradução que está até a palavra da cruz. A palavra de Deus, ela compreende a Bíblia toda. E se você, presta atenção, se você quiser viver a Bíblia toda, você não vai ganhar fé. Por quê? Porque você vai começar a ver texto na Bíblia que você não consegue cumprir as condições. E aí você vai fazer o que na hora? Você vai crer que você não vai receber. Por quê? Porque você vê que você não está cumprindo a condição que é colocada. Por quê? Porque você está lendo na palavra de Deus, porém na lei. Na velha aliança, antes da obra consumada, da promessa cumprida. Está vendo? Então, quando eu estou lendo a Bíblia, é importante que eu faça pelo menos 3 perguntas. Eu já disse isso aqui. A primeira pergunta, quem está falando? A segunda, para quem está falando? A terceira, em que tempo foi falado? Quando você está lendo a velha aliança, você está lendo o tempo que foi falado antes da cruz. E quando a cruz ainda não tinha acontecido, todo homem tinha que crer mediante ao que ele fazia. Meritocracia. Só que depois que Jesus morre, ele estabelece o tempo da graça, o tempo da obra feita. Então eu não creio mais naquilo que eu tenho que fazer como o homem tinha que crer na velha aliança. Eu creio hoje no que Cristo fez por mim. Eu tive o privilégio de nascer depois da cruz. Então é a palavra da cruz que me faz ganhar fé. É a palavra de Cristo que me faz ganhar fé. A palavra da lei não me faz ganhar fé, porque a palavra da lei me coloca em condição, em alguém que tem que cumprir uma condição para ser abençoado. Então, como eu não consigo cumprir, eu não sou. E então eu não ganho fé, eu ganho dúvida, incredulidade. Deuteronômio 28, palavra de Deus, porque era o tempo de Deus na terra, do Deus Pai. Depois nós tivemos o tempo do Deus Filho, e hoje nós estamos vivendo o tempo do Deus Espírito. Então preste atenção, no tempo do Deus Pai, a condição era essa: se atentamente, Deuteronômio 28, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Olha, como? Todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Tem gente que pega esse texto e quer trazer esse texto para hoje. Não, esse texto não é um texto de hoje. Esse texto é um texto de antes da cruz. Porque Jesus ainda não tinha se colocado obedecendo todos os mandamentos, cumprindo toda a condição desse texto. Então o homem era obrigado a fazer. Aí está certo. Mas só que você anula a cruz quando você tenta fazer isso para ser abençoado. Porque não é mais você fazer isso para ser abençoado. É você crer. Pastor, é simples assim? É você crer numa obra que já foi feita, que já está consumada naquela cruz, que Cristo pagou por você. Por isso que o meu justo viverá, futuro, falando da nova aliança, viverá da fé. Mas se o Abacuque, que escreveu na velha aliança, se ele dissesse assim, aí seria o justo vive. Aí ele não podia colocar da fé, porque ele estava na velha aliança. Aí ele diria assim, o justo vive da obediência da lei. Mas ele estava remetendo ao futuro, a um profeta messiânico. Ele estava falando, o meu justo, isto é, aquele que foi justificado na cruz, ele vai viver da fé na cruz. Porque você foi salvo na fé da cruz. E a vida de salvo é da mesma fé.
Então hoje eu não creio na velha aliança, eu não creio nas condições que a Bíblia me coloca para ser abençoado. Não. Hoje eu creio no que a Bíblia me coloca, do que a cruz já fez para que eu já seja abençoado. Que eu fosse abençoado. E eu já sou abençoado. Você já é abençoado. Pastor, essa mensagem, quando prega essa mensagem, você vai ter um povo totalmente escambado, um povo que não tem compromisso com Deus, que não ora, que não... Aí começa os religiosos. Que não tem compromisso com Deus, porque já está tudo pago, está tudo consumado. Querido, na sua lógica, você está 100% certo. É isso mesmo, quanto mais você prega, ensina e fala que está tudo consumado, está tudo pago, não é mais no seu esforço, que é só se apropriar, sabe? Essa facilidade do evangelho. Pastor, quando você ensina assim, a gente vai ter um povo, a igreja vai se perder. Ah, é? Na lógica você está certo. Você não está errado de pensar assim. Na lógica. Só que evangelho não é lógica. Evangelho não é lógica. Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então o evangelho está fora da lógica. A graça está fora da lógica. A graça está fora da lógica. Você quer ver como que a graça está fora da lógica? Você tem coragem de ligar agora para o seu maior inimigo e pedir o Pix dele e depositar R$500 de oferta para ele? Não, mas isso é a graça. Qual é a lógica? A lógica é você ligar para o seu melhor amigo, a pessoa que mais merece, e falar assim, me dá o seu Pix que eu vou te depositar R$500. Essa é a lógica. Mas o que é aí a falta da lógica? O que é o contrário à lógica? É você ligar para o seu maior inimigo, aquele que sabe, que te decepcionou, que fez um mal muito grave contigo, você ligar para ele e assim, me dá o seu Pix. Eu sinto de depositar R$500 para você. Isso é graça. Então não há lógica na graça. Então para de ver pelo olhar da lógica. E o que é a graça? A graça é o seguinte, quanto mais eu ensino isso, quanto mais a pessoa entende isso, mais comprometida e santa ela é. Por isso que Paulo fala assim, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, graça, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas antes viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então como é que o amor de Deus vai te constranger? Quando você entender esse amor. João já vai dizer assim, nós o amamos, sabe por quê? Porque ele nos amou primeiro. Quanto mais eu tenho a revelação do amor dele, mais eu o amo. É assim que funciona. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, eu temo que vocês se apartem da simplicidade do evangelho. A gente, infelizmente, eu não vou incluir a gente, mas muitos, infelizmente, pregam mais o evangelho da lógica do que da fé. Ó, se você for santo, ele te obedece, ele te abençoa, porque essa é a lógica. O que é a fé? Ele te abençoa primeiro para depois você ser santo. Ó, se você obedecer, você vai ser salvo. Essa é a lógica. Porque Deus vai te dar o prêmio depois. Não, isso é o trabalhador, não é? Ele trabalha para depois receber. Mas o que é a graça? A graça é, olha, receba Jesus, seja salvo, seja abençoado e depois obedeça. E a gente nem deve mandar obedecer. Ela precisa ter o desejo no coração dela. Ela precisa se sentir conquistada pelo Senhor dela. E assim ela passar a obedecer. Não é de fora para dentro, não é por pressão humana, mas é por amor. É de dentro para fora. E aí o que a gente faz? A gente estraga a graça. A gente fica, não, mas você precisa, a graça te salva, tal, mas você precisa fazer isso ou aquilo. Estragou a graça. Imagina uma mulher sendo pressionada a amar o marido. Ou amar o namorado para noivar e casar. Então hoje nós temos muito mais uma igreja pressionada do que uma igreja amada. Ou melhor,
Não é amada porque nós somos amados. Uma igreja, quis rimar aqui, mas é uma igreja que ama Cristo. Na verdade, você não deve fazer nada senão por amor. Não faça nada para Deus debaixo de pressão, de julgo. Ah, mas não faz sentido uma pessoa receber tudo de Deus e não fazer nada para Deus. Querido, você não tem que se preocupar com isso, até porque não foi você que morreu por alguém. Você não morreu por ninguém. Eu não morri por ninguém, essa obra não é nossa. Por isso que Romanos 8 também fala assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará se foi Cristo quem morreu? Não é nada com a gente, sim na graça, fala da graça. E quanto mais eu entendo a graça, já vou partir para o encerramento, gente. Quanto mais eu entendo a graça, mais eu estou ouvindo, ou melhor, quanto mais eu ouço a graça, mais eu entendo a graça. E ouvir a graça, querido, ouvir sobre graça, é ouvir a palavra de Cristo. Então, quando Paulo fala em Romanos capítulo 10, que a fé veio pelo ouvir pela palavra, não é pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus abrange a Bíblia toda, e se você for ouvir sobre lei, a sua vida vai ser uma desgraça, isso é uma falta de graça. E quanto mais você ouve sobre lei, acredite, quanto mais você ouve sobre lei, menos fé você tem. Porque você vê que a lei é dura, que a lei é difícil, que a lei não te coloca nas condições, e por isso você fica, infelizmente, fora dos requisitos que a lei diz para você ser abençoado. Isso já era, meu irmão. Esquece isso. Esquece isso, em nome de Jesus. Não é nada que você faz. Você precisa ouvir mais a palavra de Cristo. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu volto a dizer a Bíblia toda. Mas você precisa ouvir a palavra de Cristo. É a palavra de Deus, porém falando de Cristo. Falando da graça. Porque quando eu falo de graça, eu falo de Cristo. Quando eu falo de graça, eu falo de cruz. Quando eu falo de cruz, eu falo de pós-cruz. Quando eu falo de cruz, pós-cruz, graça, eu falo da nova aliança. Quando eu falo de pós-cruz, graça, nova aliança, eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando de um tempo novo. Que eu e você tivemos o privilégio de nascer. É um tempo pós-cruz, onde não é nada mais que você faz, mas é tudo que a cruz já fez, está tudo consumado. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Nós já somos abençoados. Não coloque Deus no fim. Ele não é Deus de fim. Não viva essa vida de escravo. Escravo que assim trabalha para depois ter. Nós já nascemos tendo. Nós cremos num Cristo, que João 12 vai dizer que por ter crido e recebido Ele, nós nos tornamos, a nossa identidade foi mudada, nós nos tornamos filhos de Deus. E um filho já tem tudo que o pai tem, o filho nasce tendo, não é nada que você faz, é tudo, tudo o que Cristo já fez por nós. Não coloque Deus no fim. Isso é o que a religião faz. Ele é um Deus de antes. Não relacione com um Pai poderoso. Eu vou mudar, perdão. Não relacione com um Deus poderoso, mas relacione com um Pai amoroso. E você pode ter certeza que quanto mais você ouvir esse tipo de mensagem, quanto mais você entender essa mensagem, quanto mais você for atraído por essa mensagem, quanto mais você sabe parar para esse tipo de mensagem, é uma questão de tempo para você começar a ver a sua identidade mudando. E quando a sua identidade muda, porque já mudou, mas é você ver. Quando a sua identidade muda, a semente mudou. Quando a semente muda, é uma questão de tempo para a árvore mudar. Quando a árvore muda, é uma questão de mais um pouco de tempo, inclusive estação própria, para o fruto mudar. Às vezes você está muito preocupado em ser santo. Preocupe primeiro em entender que você é filho de um Deus santo. Por isso a árvore que está crescendo é santa e que vai dar fruto de santificação. Primeiro é a semente.
O que a igreja está precisando é voltar à essência da identidade de quem somos. Quando você crê piamente em que você é, e você é filho de Deus, você vai crescer em você uma árvore de filho e vai dar fruto de filho. E aí vai chegar ao ponto do que tudo vai chegar à resposta que os religiosos querem. Ensina sobre graça, fala sobre graça, esse cara só quer viver na graça. Cadê fruto? Espera. Quanto mais você entende essa graça, chega uma hora que não tem jeito. O seu fruto vai ser fruto de graça. E o melhor, é leve, é gostoso, é prazeroso ser santo quando é uma questão de natureza e não de comportamento. Pessoal, já deu 1 hora, vamos parar por aqui. Na sexta-feira eu vou aprofundar mais esse assunto. Fé vai dar uma série aqui. Acredite, vai dar uma série. Tem muita coisa para falar ainda. E não falte sexta-feira. Não falte. Sexta-feira esteja aqui comigo. Se Deus falou no seu coração, o que você vai fazer? Qual é a sua parte? Preocupe mais com o próximo. Um pouco mais. Faz o seguinte. E compartilhe o máximo que você puder, alcance outras pessoas. E até sexta-feira. Deus é bom, que bom que você esteve comigo até agora. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Assista de novo, entenda, traga isso para o seu coração, até o seu coração crer dessa forma. Deus é bom, tá? E até sexta-feira, compartilhe o máximo que puder, comente tudo isso. O algoritmo do Instagram entende que é de relevância a live e eles mesmos compartilham mais para nós. Deus é bom, fica na paz todos aí.